O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Quero falar sobre cosmovisão cristã e idolatria. Eu não sei o que você pensa quando você ouve sobre isso, né? Normalmente, nas outras oportunidades que eu estive aqui falando na escola dominical, eu normalmente li um texto bíblico e expus aquele texto bíblico buscando fazer aplicações sobre. Essa eu creio que é a maneira mais interessante de se trabalhar conceitos bíblicos, né? Você começa com as escrituras, você lê o texto, explica o texto, ilustra o texto e depois aplica o texto aos desafios que nós temos. Mas existe uma outra maneira, que é essa que eu vou fazer hoje, que é uma maneira mais, que alguns chamam de temática. Nós vamos trabalhar um tema, explicar o tema e depois, obviamente, fazer as conexões bíblicas com esse tema. Se você procurar na língua portuguesa, ou no grego, ou no hebraico, a expressão cosmovisão, já estou te avisando, só para poupar tempo, você não vai encontrar. Você não vai encontrar. Então, por que falar sobre um tema cuja palavra não está na Escritura? Por vários motivos. Se você também for procurar a palavrinha trindade nas Escrituras, a palavra não está lá. Mas o conceito, obviamente, está lá claramente, né? Inclusive, os testemunhos de Jeová usam esse argumento fraco, né? Esse argumento completamente improcedente, para eles não crerem na doutrina da trindade, né? Não está na Escritura, então não pode ser bíblico. Ué, como assim? Né? Eles acreditam, por exemplo, na teocracia. Se você for procurar esse termo, teocracia, na Escritura, o termo não está lá, mas o conceito está lá. E, obviamente, embora o termo trindade não esteja nas Escrituras, a verdade de que só existe um Deus, que subsiste em três pessoas, é ensinado no Antigo até o Novo Testamento em toda a Escritura. Tá? Então eu quero falar com vocês sobre cosmovisão. Eu, no início, quero ler 3 textos com vocês. Tá? Quero falar sobre cosmovisão cristã e idolatria. E depois, em outras oportunidades, que Deus permitindo, né, eu esteja aqui na frente, eu quero fazer algumas aplicações. Eu quero fazer algumas aplicações da cosmovisão. A aula de hoje vai ter, obviamente, um tom mais teórico, porque eu quero que a gente perceba, primeiro, entenda o que é cosmovisão. E desde já eu aviso que todos nós aqui temos uma cosmovisão. Todos nós aqui enxergamos a vida a partir de algum parâmetro. Se esse parâmetro, se essa lente é bíblica ou não, é uma outra questão. Mas, por exemplo, eu quero falar sobre política. Todos nós aqui, inclusive se você fala assim, eu não gosto de política, você já está demonstrando a sua visão, a sua cosmovisão sobre esse assunto. Política, relacionamento, casamento, namoro, né? Se namoro é ensinado ou não nas Escrituras, qualquer assunto, economia, esse assunto do livro que o reverendo acabou de falar, né? Finanças. O que a Bíblia ensina sobre isso? Quais devem ser as características das lentes a partir das quais eu enxergo esse assunto? Será que a Bíblia se cala sobre finanças ou não? Ou ela fala? O que ela fala? Será que o que você pensa sobre finanças tem base bíblica ou não? E qualquer outro assunto. Ideologia em termos gerais, ideologia de gênero. Será que a Bíblia se cala sobre isso? Enfim, qualquer assunto, nós temos alguma opinião. Resta saber se a nossa opinião é bíblica ou não é bíblica. Se ela está sintonizada com as Escrituras ou não está sintonizada com as Escrituras. Antes de ler o texto, eu quero fazer algumas provocações aqui, só para a gente ainda ilustrar ainda mais. Tem um livro, eu vou tentar não falar o nome dos autores, tá? Mas o nome do livro é O Amor Vence. Nesse livro, o autor defende que Deus, entre outras coisas, e de uma maneira muito resumida, nesse livro, O Amor Vence, o autor defende que não existe inferno. Porque é inconcebível uma realidade onde aquele que governa essa realidade é um Deus que
não somente tem amor, mas é o próprio amor, é inconcebível uma realidade onde quem manda é um Deus que é amor, a existência do inferno. Por isso ele escreve, o amor vence. No final das contas, pelo fato de que Deus é amor, todos vão ser perdoados, todos vão ser salvos. Ele, especificamente, eu creio que ele não defende, mas teve um autor, lá na época da patrística, os primeiros séculos da era cristã, pós-Novo Testamento, inclusive tinha um autor que dizia que até o diabo vai ser perdoado e vai ser salvo. Porque não cabia na concepção dele a existência de um inferno eterno, onde as pessoas sofreriam. Olha só, a visão que ele tem sobre esse assunto. Qual é a visão que você tem sobre esse assunto? A existência do inferno, ela é contrária à existência de um Deus santo e justo? O que você pensa sobre isso? Eu não sei. O que eu sei é que a Bíblia ensina sobre o inferno. E todos nós temos uma visão, uma cosmovisão sobre as coisas, entre elas a existência ou não do inferno. Aí teve um outro autor, respondendo a esse autor, que escreveu Deus Vence, onde ele deixa bem claro que Deus é amor, Deus, obviamente, ele vence no final, mas isso não entra em contradição com a existência do inferno. Ok? Só para a gente ter uma noção de que esses livros, acerca do assunto, existe ou não inferno, acerca da pergunta, existe ou não inferno, um diz que não existe, o outro diz que existe sim. São visões diferentes sobre o mesmo assunto. Tem mais, né? Esse aqui é um livro assim, famoso no meio acadêmico, né? Jesus Cristo e Mitologia. Esse eu vou utilizar, citar o nome, porque o autor assim, é bem famoso e não é segredo para ninguém. Não que o que aqui seja segredo, depois eu mostro os livros para vocês. O Rudolf Bultmann, né? Rudolf Bultmann é um dos pais da teologia liberal. O que é teologia liberal? É um tipo de teologia, um tipo de compreensão sobre as coisas de Deus, que não acredita em sobrenaturalidade. Dá para entender isso? É uma linha teológica que, quando eles leem a Bíblia, eles tiram tudo que é sobrenatural. Abertura do Mar Vermelho? Não, mito. Nascimento virginal de Cristo? Não, mito. Ressurreição? Não, mito. Esse é o liberalismo teológico, né? Provavelmente, né, humanamente falando, o liberalismo teológico é que explica o declínio e quase a morte do cristianismo na Europa. Né, se vocês aí que já viajaram para a Europa, vocês sabem que várias igrejas históricas não existem mais, algumas foram vendidas e transformadas em boate. Aquelas que existem, claro que tem exceções, mas algumas outras que existem ainda, são igrejas que de repente caberiam muitas pessoas, de repente você tem 30, 40, 50 pessoas, e a maioria dessas 30, 40, 50 pessoas são pessoas com mais de 70 anos. Ou seja, não existe perspectiva de renovação, humanamente falando. O que explica esse declínio do cristianismo na Europa? Vários fatores. Um deles é a aceitação da teologia liberal. Professores começaram a pregar isso no seminário, os alunos começaram a ter essa visão. Quando eles formaram, eles iam para as igrejas. Imagina só numa igreja, onde deixa bem claro que tudo que é milagre, na verdade, é mito. Paulo disse que, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. E esses pastores diziam que ressurreição é coisa de gente quadrada. E uma pessoa do século XX ou do século XXI, inteligente, um universitário, com mestrado e doutorado, não pode acreditar em umas coisas assim, né? A abertura do Mar Vermelho. E aí isso vai minando e minando a fé. E em 1, 2 gerações, as igrejas estão mortas. É uma visão. O que você acredita sobre os milagres? Qual é a sua visão? Você tem certeza que o que você pensa sobre isso está sintonizado com as Escrituras? Ou está sintonizado com a educação que você teve? A educação que você teve, ela é 100% escriturística ou ela tem alguns pontos que merecem algum tipo de reflexão? Sempre a gente tem que aprender, sempre. Um outro livro, Jesus, o maior socialista que existiu.
Embora o socialismo tenha sido, né, o regime que mais assassinou pessoas em toda a história. Aqui eu estou falando da história antiga, medieval, moderna e contemporânea. O autor acredita que Jesus foi o maior socialista que existiu. Né? Embora se você for pesquisar, o cristianismo em países que são majoritariamente socialistas, ele não tem espaço, ele não tem liberdade. As pessoas são mortas. Você está inventando, pastor? Não. Depois eu te dou as bases. Se você conhece alguém, tenta escrever uma carta para essa pessoa para ver se chega. E mesmo assim, a visão do autor é essa. Ele tem uma cosmovisão assim. Estou terminando. Esse é um outro livro, esse é bem recente, lançado há acho que 4 anos atrás. Sejamos todos feministas. Né? Esse aqui não é um livro escrito por teólogo. Né? É uma autora, inclusive boa, escreve muito bem, né? De um nome bem diferente para nós aqui brasileiros, né? A Chimamanda Ngozi Adichie. Chimamanda Ngozi Adichie, ela escreveu esse livro, Sejamos Todos Feministas. É um livreto onde ela defende que nós, como o título deixa bem claro, e ela é bastante educada, ponderada. Se isso é bom ou não é uma outra questão, né? Mas ela defende que nós sejamos feministas, enfim. E aqui ela escreve um outro. Para educar crianças feministas, um manifesto. Se você tem acesso a esse livro, você saberia responder biblicamente aos desafios que aqui são levantados? Não estou falando que é para xingar, que é sair esbravejando. Não. Estou falando que é entender o que o livro diz, as teses do livro, e amorosa, educada, mas firmemente, a partir das Escrituras, responder às teses que aqui são defendidas. Porque você pode falar assim, isso é muito teoria, eu estou preocupado com outras coisas, eu estou preocupado com o Evangelho. Bom, você não entendeu então a questão. É porque talvez você não seja hoje desafiado por isso, mas o seu filho é, a sua filha é, os adolescentes são, os jovens são, e na verdade você também é, você só não sabe. Você só não sabe. E tudo isso aqui tem a ver, obviamente, com cosmovisão. E essa questão das discussões a respeito do gênero, elas entram, obviamente, no mundo da teologia. Tanto é que tem esse e outros livros. O nome desse livro é Exegese Feminista. Ou seja, buscar as bases, as pretensas bases exegéticas para a defesa do feminismo. Isso aqui já seria uma entrada do feminismo, dos pressupostos, do feminismo, dentro dos estudos teológicos. De novo, você, eu, será que nós temos condições de entender os desafios da nossa época, no que se refere à política, à economia, à educação, às questões de gênero, às questões ambientais, questões que, de repente, agora, é claro que eu estou dando essa aula, mas dentro da igreja, normalmente, a gente não ouve falar tanto. Mas quando a gente sai da igreja, amanhã é segunda-feira, nós vamos para a escola, para a faculdade, para o trabalho, nós ligamos os nossos celulares, e aí tem as redes sociais, e nós sabemos normalmente qual é a direção que normalmente nos é dada nessas redes sociais. Nós assistimos filmes, começaram as Olimpíadas essa semana, semana passada, e aí teve um caso interessante, não sei se você acompanhou, num jogo de futebol feminino, houve uma substituição de uma atleta por uma outra. Era um jogo de futebol feminino. E aí a narradora falou assim, olha, agora eu terei que usar o pronome neutro. Eu não posso falar que ela vai sair ou ele vai sair. Elo vai sair. Elo vai sair. Eu não poderia, a narradora não poderia se referir à atleta que estava saindo como ela, porque ela não se considera uma mulher totalmente, e nem como ele, porque é até difícil de falar, porque ela não se considera um homem. É até estranho isso falar, Eu tenho que me referir como um elo. E aí? Você entende isso? Se você for, vamos supor que você agora vai entrar numa faculdade de jornalismo. Você acha que isso não vai ter lá? Eu fiz faculdade de História, depois fiz Teologia, estou terminando Filosofia e quero estudar Pedagogia. Você acha que isso não tem lá?
Mesmo que você tenha aquela visão bem cega, né? Visão cega. Aí você fala assim, não, eu não vou estudar nem nada disso, então não me atinge. Tem certeza que não me atinge? Que não te atinge? Esses desafios são para todos nós. E a Bíblia não se cala sobre isso. E eu creio que a gente entender um pouco, um dos primeiros passos é a gente entender, obviamente, o que as Escrituras ensinam. As Escrituras são suficientes para responder a todos esses desafios, no campo teórico e no campo prático. Não precisa, a princípio, ter uma palestra sobre cosmovisão. Por que eu vou falar então? Aí eu vou utilizar alguns textos aqui que eu quero ler junto com vocês. Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Um texto clássico do apóstolo Paulo, quando ele termina, de apresentar a sua fiel e robusta teologia, agora ele vai para a parte mais prática, mais aplicativa, melhor dizendo, da sua carta. E em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, está escrito assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem nesse texto a expressão cosmovisão, mas o conceito está ali. Paulo deixa bem claro, depois dele ter explicado que todos pecaram, judeus e gentios estão perdidos. Salvação é somente pela graça de Deus, pela sua misericórdia, mediante arrependimento e fé. E quem opera arrependimento e fé é o próprio Deus em nossas vidas. Por isso é que toda a honra e toda a glória sejam dadas sempre a quem? A Deus. Depois de ele ter explicado tudo isso, depois de Paulo ter apresentado quem Deus é, quem os homens são, o que é justificação, de ter falado da eleição, da predestinação, enfim, ele deixa bem claro, agora eu peço para vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui culto racional não é culto que não tem emoção, não tem espiritualidade. Nós devemos entender o que nós estamos fazendo. E no versículo 2 ele deixa bem claro, e não vos conformeis com este século. Obviamente século ali não tem a ver com 100 anos. Até porque se fosse este século, então é só para não conformar com o século que ele escreveu a carta. É com esse tempo, com os nossos tempos, os nossos dias, essa cultura humanista caída. Não tomem a forma, não conformeis, não se amoldem à forma do mundo pensar. E aí ele continua. Mas transformai-vos, olha só a brincadeira séria que ele faz com as variações da questão da forma. Não vos conformeis, mas transformai-vos, sejam transformados pela renovação da vossa mente. Ou seja, quando nós falamos, fazendo uma apropriação para o nosso tema, quando nós buscamos entender o que é cosmovisão e a sua importância, nós estamos falando exatamente disso. De que pela graça de Deus, nós precisamos experimentar uma transformação do nosso coração, da nossa mente, dos nossos afetos, dos nossos amores, da nossa vida, que sejam moldados pela palavra e não pelo mundo. Então, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, aí sim, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um outro texto, Marcos capítulo 12, versículo 30. Marcos 12, 30. Quando o Senhor Jesus Cristo faz o resumo dos 10 mandamentos, essas são as palavras
que ele utiliza aqui no texto de Marcos, capítulo 12, versículo 30. Lá está escrito assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força, ou com toda a tua força. Quando Jesus Cristo faz o resumo dos 10 mandamentos, da lei que vale para todos nós, ele fala isso. Você quer cumprir a lei? Faça isso. Claro que depois tem a continuação, né? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas aqui para nós, aqui no versículo 30, nós devemos amar a Deus de todo o coração, e coração aqui é aquilo que existe de mais central na nossa vida. O coração nosso nos controla. Nós somos o que nós somos no nosso coração. E nós vamos ver, talvez não nessa aula, numa próxima, a relação íntima que existe entre cosmovisão e coração. E aqui eu já vou adiantar um ponto. A maneira como você pensa as coisas, ela não é governada a princípio pelo que você sabe, mas pelo que você ama. Repito. A maneira como você enxerga o mundo, Deus e todos os assuntos, ela não é determinada primeiramente pelo que você sabe, pelas suas informações, mas não é influenciada, tá? Aqui, consciente e intencionalmente, eu não estou utilizando a palavra influenciada, mas determinada. Isso aqui é intencional. A maneira como você enxerga o mundo, a sua cosmovisão, ela não é determinada pelo que você sabe, primeiramente. Ela é determinada pelo que você ama. Tanto é que você sabe muitas coisas, né? Só lembrar da época que você era criança. Quem dera que fosse só na época que a gente era criança, né? Quando você sabia que deveria fazer A, mas você fazia o quê? B. E não é só porque o pai mandou. Você sabe, inclusive agora, adulto, isso vale para todas as idades, que o certo é fazer isso. Por isso, o certo é ir nessa direção. Mas você vai naquela direção. Por quê? A visão que nós temos das coisas, ela é determinada por aquilo que nós amamos, não primeiramente pelo que nós sabemos. Tente também pensar em algum pecado que você luta já há algum tempo. O fato de você admitir que é um pecado já deixa bem claro que você está fazendo uma coisa errada. Ou seja, você sabe que você não deve fazer isso e que você deve fazer isso. E você sabe que você não deve fazer isso, tem explicação. Por isso. Mas por algum motivo, você continua fazendo aquilo. No fundo, é porque você, em algum nível, ainda ama aquilo. Só para a gente ter uma ideia de que estudar cosmovisão não é só uma questão teórica, sabe? Só para estudantes. É para todos nós. Quem tem estudo e quem não tem estudo. Aqueles que são mais teóricos, aqueles que são mais práticos. Aquela pessoa que é mais... uma criança ou um senhor de 90 anos de idade. Nós vivemos todos os dias cosmovisão. Ok? Deixa eu ver o meu tempo ali, vamos lá. E tem mais um texto, o último texto desse momento, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do 3 ao 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do 3 ao 6. Lá está escrito assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Cristo, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão.
sem entrar nos detalhes contextuais aqui do apóstolo Paulo, quando ele escreve essa segunda carta aos Coríntios, aqui, usando o finalzinho do versículo 4 e o versículo 5, quando ele diz que nós estamos numa guerra, essa guerra não é uma guerra que se vence com armas carnais. Ele deixa bem claro que nós anulamos sofismas. O que é sofisma? Tem tudo a ver com cosmovisão. Porque existem cosmovisões corretas e incorretas. Na verdade, existe uma cosmovisão correta, só uma. É aquela que nasce das Escrituras. Todas as demais estão erradas. Todas as demais são cosmovisões idólatras. Sendo assim, elas estão erradas. O que é um sofisma? É um tipo de raciocínio que parece certo, mas está errado. É um tipo de raciocínio que parece verdade, mas é mentira. Tanto é que os sofistas, classicamente, eram aqueles que vendiam seu conhecimento. Isso, eu não vou entrar nos detalhes filosóficos da questão, mas o sofista é aquele que, de alguma forma, ele conseguia te convencer que o certo é errado e que o errado é o certo. O doce é amargo e o amargo é o doce. O X da questão não é verdade das coisas, mas como elas se parecem para nós. E nós vivemos num mundo cheio de sofismas. Todos nós aqui já acreditamos em algum sofisma. Mais do que isso, é possível que todos nós aqui, a começar por mim, ainda acredite em algum tipo de sofisma. Algum tipo de opinião que parece certa, mas é errada. A escola dominical, pela graça de Deus, serve para a gente combater esses sofismas. Estar no culto a Deus serve, entre outras coisas, também para isso. Nós somos confrontados com a palavra. As mentiras em que nós acreditamos são confrontadas com a verdade da palavra de Deus. E nós somos dominicalmente, pela graça de Deus, transformados. Quando nós lemos a Bíblia em nossa casa, nós somos diariamente confrontados com a verdade da palavra, que mostra os nossos sofismas, as nossas mentiras, os nossos erros e os nossos pecados. E não para aí, graças a Deus, porque senão a gente ficaria só caído. E o primeiro movimento é isso, é um soco na boca do estômago nosso. E depois nós somos levantados, nós somos humilhados nos nossos erros, e depois Cristo também nos dá esperança e nos mostra onde nós estamos errando. E mais do que isso, Ele não fala só, faça isso, Ele nos ajuda a fazer o que é correto. A isso nós damos o nome de processo de santificação, que vai durar a vida toda, Vai durar a vida toda. Então aqui eu apresentei para vocês 3 textos, existem outros, que deixam bem claro a base bíblica para se falar sobre cosmovisão. O fato de que todos nós temos uma visão de vida. O fato de que as nossas visões de vida, elas podem estar sintonizadas com a palavra ou não sintonizadas com a palavra. E se ela não está sintonizada com a palavra, ela está sintonizada com algum discurso humanista. E aí nós precisamos da palavra de Deus. Ok? Eu quero dar uma definição, e eu confesso que essa definição aqui de cosmovisão é um pouco densa. Então, não desanimem. Eu vou dar 2 definições de cosmovisão. Uma mais densa e uma mais simplificada. Ok? Vamos lá. Existe um autor, existem vários autores que escreveram sobre cosmovisão. Talvez o autor mais conhecido no Brasil é um sujeito que morreu alguns anos atrás, chamado James Sire. James, S-I-R-E. Sire, escreve Sire e lê Sire. E o James Sire escreveu alguns livros, e num dos livros que ele escreveu, ele definiu cosmovisão da seguinte forma. Ele diz o seguinte: uma cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração. Ou seja, o coração nosso é que nos dirige. A princípio não é exatamente o que a gente pensa, é o que a gente ama, Então uma cosmovisão é um compromisso, é uma orientação fundamental do coração, que pode ser expresso como uma narrativa, uma história. História que conta para você, de começo, meio e fim, do que é certo, do que é errado, e você acredita.
A cosmovisão pode ser expressa numa narrativa, ok? Numa narrativa ou em um conjunto de pressuposições. Pressuposições são bases, tá? Vamos lá. Essas pressuposições, e aqui eu quero um detalhe, porque eu sei que pressuposição não é uma palavra que a gente utiliza no dia a dia. Então vamos entender. Se eu conseguir entender, todo mundo consegue. Todos nós aqui temos pressuposições. São aquelas posições que nós temos antes de falar qualquer coisa. Por exemplo, quando eu mostro esse livro para vocês aqui, ó, Exegese Feminista, antes de ler o livro, você já tem uma opinião sobre ele. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Faz assim com a cabeça ou não com a cabeça. É claro que é verdade. Isso é porque você tem uma pressuposição. Quando eu falo, por exemplo, vou dar alguns exemplos meio bobinhos, tá? Corinthians. Quem é corintiano? Tem gente que já fez assim com a cabeça, né? Não. Primeiro, alguns de vocês não gostam de futebol. Outros gostam de futebol. Então, quando eu dou um exemplo de futebol, quem gosta de futebol já fica meio oriçado. O que ele vai falar? Se falar bem do meu time, eu dou uma risada. Se não, eu vou, né? Essas são as nossas pressuposições. É a posição que nós temos antes de qualquer coisa. Antes de entrar no assunto, nós já temos uma certa posição, uma noção. Essa pressuposição pode estar correta ou incorreta. Pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Mas todos nós temos uma pressuposição. E aí tem um detalhe fundamental. Eu não vou começar com não, vou começar com nunca. Nunca existiu, não existe e nunca existirá uma palavrinha que talvez vocês acreditam. Se alguém adivinhar com essa palavra, não vou fazer isso não, porque às vezes eu já perdi, não vou fazer esse desafio. Vamos lá. Não existe neutralidade. Você acredita em neutralidade? Então você acredita numa falácia, numa mentira. Nunca existiu neutralidade, não existe neutralidade e nunca existirá neutralidade. Num mundo governado por um Deus onipotente, onipresente, onisciente, em todo lugar que você esteja, qualquer posição que você tenha, ou você está numa relação de adoração com Deus, ou numa relação de rebelião em relação a Deus. Não existe nenhum espaço que você pode falar assim, olha, aqui eu estou seguro. Ufa, aqui eu estou seguro. Aqui eu não estou nem em adoração e nem em rebelião com Deus. Isso não existe. Nunca existiu. E o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu falei de não existe neutralidade, agora estou falando de pressuposição. É que todas as nossas pressuposições, ou elas honram as Escrituras, ou elas desonram as Escrituras. Não existe neutralidade. O que você pensa sobre política não é neutro. O que você pensa sobre pedagogia não é neutro. Psicologia não é neutro. Economia, história, filosofia, culto. Pode isso, não pode aquilo. O que você pensa sobre religião, nada é neutro. Nós vivemos numa sociedade que deixa bem claro que se um cristão for desenvolver ciência, isso é perigoso. Por quê? Porque ele vai misturar fé com ciência. Não é isso que eles falam? Cuidado com os cientistas cristãos. Porque um cientista cristão é aquele que vai misturar a sua fé com a ciência. É assim que normalmente se fala. Mas a mesma sociedade que diz isso, deixa bem claro o seguinte. Um cientista, para ser neutro, tem que ser ateu. Quem disse que o ateísmo é neutro? Quem disse que o ateísmo é neutro? A frase, Deus existe, é uma frase teológica. A frase, Deus não existe, é uma frase teológica também. A primeira está correta e a segunda está errada, biblicamente. Então, não existe neutralidade. E eu fiz esse parênteses todo só para falar de pressuposição. Todos nós temos algum tipo de pressuposição. Aquele raciocínio primeiro, na verdade não é raciocínio, é aquela posição primeira que você tem antes de dar o próximo passo dentro de um raciocínio lógico. Tá? Não existe essa, a sua opinião é religiosa, a minha é neutra, isso não existe. Toda opinião é orientada religiosamente.
Resta saber se a opinião, se a pressuposição que você tem, ela tem base bíblica ou não tem base bíblica. Não existe uma terceira possibilidade. Voltando, uma cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expresso com uma narrativa ou um conjunto de pressuposições. Entendemos agora o que é pressuposição, vamos lá. Essas pressuposições, elas podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas. Todos nós somos assim. Eu, por exemplo, agora estou tendo a experiência de dar aula para criança. Antes, eu dei, eu acho, umas 5, 6 aulas para crianças aí. E para mim tem sido um baita de um desafio. Tem sido um privilégio, mas um baita de um desafio. E por favor, fiquem tranquilos que eu não vou ficar utilizando essas palavras, pressuposição, com criança não. A gente, porque senão, para a gente é difícil, imagina só para a criançada. Mas, voltando no meu exemplo, eu agora estou tendo essa experiência de estar junto de criança. Tenho lá minha filhinha Valentina com 10 meses, então quero aprender como que é isso. Antes eu tinha uma série de pressuposições que estão sendo destruídas, ou reformuladas, agora que eu estou tendo esse contato com crianças. Nós somos, quando a gente fala, por exemplo, o prefeito, e por favor, não estou falando de nenhum prefeito, falando em termos gerais, tá? Se eu fosse o prefeito, eu faria isso, eu faria aquilo, faria aquilo. Se eu fosse vereador, eu faria isso, faria aquilo. Vamos mudar de exemplo, porque eu sei que falar de política hoje está complicado. Vamos falar de futebol, Se eu fosse o técnico, eu tiraria aquele. Tá, vem aqui e comanda o time, quero ver o que você faz. Quando a gente tem experiência de estar ali, várias das nossas pressuposições podem ser confirmadas e outras são destruídas. Mas todos nós temos pressuposições, que podem, como o exemplo aqui deixa bem claro, podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras, inteiramente falsas, e que nós sustentamos conscientemente ou subconscientemente. Você pode, de repente, estar pensando, Nilson, você está falando, já estamos perto aí do final da aula, e eu tenho certeza que eu não tenho nenhuma pressuposição, e que eu não tenho cosmovisão. É porque, em alguns casos, alguns têm consciência disso, outros não têm consciência disso. Mas quando eu faço algumas perguntas para vocês, e principalmente quando vocês respondem essas perguntas, vocês estão demonstrando a sua cosmovisão. Então, cosmovisão pode ser consciente, subconsciente, consistente ou inconsistente. Se a minha cosmovisão é bíblica, ela caminha na consistência. Se a minha cosmovisão é não bíblica, ela caminha no caminho da inconsistência. E tudo que nós pensamos aqui, essas visões, elas falam sobre as coisas que são mais importantes. E eu quero terminar essa aula fazendo um teste com vocês. Primeiro, eu dei uma definição bem densa, agora uma bem simples. O que é cosmovisão? É a forma como vemos, como interpretamos e como agimos na realidade, tendo como base as nossas ideias, os nossos princípios e as nossas crenças mais fundamentais. Cosmovisão é a forma como vemos, interpretamos e agimos na realidade, tendo como base as nossas ideias. O que pensamos, sim, não determina, mas o que a gente pensa é importante. Os nossos princípios e as nossas crenças mais fundamentais. Essas crenças, ideias e princípios podem ser conscientes ou inconscientes, consistentes ou inconsistentes, mas todos nós temos cosmovisão. Se você ainda duvida, eu quero te fazer essas perguntas e eu vou terminar com essas perguntas a nossa aula. Eu vou fazer a pergunta e quero que você responda para você. A forma como você responde essa pergunta já vai demonstrar a sua cosmovisão, pelo menos um pouco dela. O que? Primeira pergunta. Como que você responde? O que ou quem deu origem às coisas? Como que você responde essa pergunta? Eu creio que veio de Deus. Opa, você está demonstrando a sua cosmovisão. Isso vai determinar os outros assuntos, tá? Quando a gente for falar sobre política, lembre-se disso. Quem determina as coisas? Você acabou de responder, Deus. Quando a gente for falar de ideologia, seja lá do que for, lembre-se dessa primeira pergunta. Aqui eu só vou fazer perguntas fundamentais. Tem 6 perguntas fundamentais que vão escancarar a cosmovisão de todos nós. Primeira, o que
ou quem deu origem às coisas? Bom, o mundo veio do nada. Isso é impossível, mas tem gente que acredita. O mundo veio de uma explosão. Não, eu acredito que o mundo veio de Deus, mas que ele gerou a explosão. Existem várias respostas. A maneira, eu não estou discutindo agora, tá? As respostas que vocês estão dando. Só estou aqui querendo escancarar a cosmovisão de cada um de vocês, a começar por mim. Segunda pergunta: o que é o homem? Fruto do acaso? Veio do macaco? É um ser que veio de um outro ser? Ou seja, é um ser humano que veio de um ser divino. O homem é fruto da intencionalidade de Deus. Foi Deus que criou o homem. A maneira como você responde a essa pergunta, ela está demonstrando a sua cosmovisão. E isso vai ser determinante quando a gente for conversar sobre outras questões, sobre educação, sobre qualquer assunto. Terceira pergunta: o que acontece às pessoas quando elas morrem? Tem gente que fala assim, ó, as pessoas, se elas morrerem sendo do islamismo, elas vão para o céu. Se você faz essa pergunta para um testemunho de Jeová, ele claramente deixa bem claro que só existem 144 mil que vão realmente para o céu. Os demais vão ficar nesse mundo restaurado. E os que vão ficar, primeiro, os 144 que vão para o céu, obviamente são testemunhos de Jeová. Aqueles que ficarem nesse mundo restaurado, obviamente também são testemunhos de Jeová. Todos nós aqui, provavelmente, nós não iremos para o inferno, porque os testemunhos de Jeová não acreditam no inferno. Os testemunhos de Jeová são aniquilacionistas. O que é isso? Eles acreditam que uma pessoa que morre e que não vai ser salva, uma pessoa que morre e não é testemunho de Jeová, ela simplesmente depois que ela morre, ela some, ela é aniquilada. Os adventistas também são aniquilacionistas. Eles não acreditam no inferno eterno, numa punição eterna e consciente. Eles acreditam que uma pessoa que morre sem ser adventista, ela vai ser aniquilada. Ok? É assim que você responde? O que acontece às pessoas quando morrem? A Bíblia deixa bem claro que existem somente dois destinos. Aqueles que passaram pela porta larga, que caminham no caminho fácil, eles irão sofrer eternamente o reflexo do não que eles disseram a Cristo nessa vida. Ao passo que aqueles que se arrependeram e continuam se arrependendo, que creram e continuam crendo, que passaram pela porta estreita, que caminham no caminho difícil, eles experimentarão já nessa vida vislumbres, mas depois, do lado de lá da eternidade, eles estarão experimentando uma alegria indizível, que olho humano nenhum jamais viu, ouvido humano nenhum jamais ouviu, e que a gente não consegue explicar em palavras aqui. Como que você pensa essas coisas? Quarta pergunta: é possível conhecer as coisas de fato, ou tudo é uma questão de opinião? A gente vive num mundo que é, entre outras coisas, absurdamente relativista. Tudo é uma questão de opinião. Será que a minha opinião tem poder de transformar as coisas? Você vai no médico, está sentindo dor nas costas. Você vai no médico, ele dá um diagnóstico X. Aí você chega para o médico e fala, e todos os exames disseram que é aquilo. Aí você fala assim, eu não concordo, eu tenho uma outra opinião. O fato de você ter uma outra opinião vai te curar? É possível conhecer as coisas de fato? Ou tudo é uma questão de opinião? Porque se é possível conhecer as coisas de fato, mesmo que sejam difíceis às vezes, então a questão de família, de gênero, de ideologia, de economia, de política, elas não são tão assim relativas. Ok? Quinta pergunta e penúltima: como sabemos o que é certo e o que é errado? Como que você responderia? Seu filho chegou para você e te perguntou, pai, como que eu sei que uma coisa é certa ou errada? Como que você responde? Algumas possibilidades de resposta. Meu filho, o certo é quando o seu coração sente que é certo.
Se o seu coração diz que é certo, é certo. E vai com tudo. Outras possibilidades de resposta. Filho, o certo é quando a maioria acha que é certo. Então, se a maioria achar que é certo, é o certo. Bom, lá na Alemanha, na década de 30 e 40 do século passado, a maioria achava que um negro, que um cigano, eram raças inferiores, eram a causa desse mundo estar nessa balbúrdia, logo eles deveriam ser exterminados. A maioria pensava assim. Se o certo é definido pela maioria, o nazismo está certo. E aí? Se o certo é definido pela maioria, a Babilônia estava certa. Se o certo é definido pela maioria, o mundo está certo. Como que a Bíblia responde isso? Certo é aquilo que está na palavra de Deus, quer você concorde com isso ou não. Se existisse a possibilidade de fazer um abaixo-assinado, onde as 7 bilhões de pessoas do mundo pudessem escrever, eu não creio em Deus, Deus continuaria existindo da mesma forma. A sua opinião não tem poder de transformar verdades em mentiras e mentiras em verdades. Ela tem poder de te enganar. E a última pergunta, qual que é o significado da história humana? A vida não tem nenhum significado. Não, a vida tem significado, que é definido pelo Deus. O Deus que criou a vida, o Deus que nos criou, o Deus que quer nós entendamos ou não, Ele tem o controle de absolutamente tudo. Ele escreve a história. Ele não só adivinha o que acontece no futuro, Ele fez o futuro. E como Billy Graham deixava bem claro, né? Não se desespere. A Bíblia deixa bem claro o último capítulo. E Deus vence no final. Isso, longe de provocar uma vida apática, deve provocar vidas engajadas no envolvimento do reino. E um dos aspectos do envolvimento do reino é fazer a leitura correta sobre quem eu sou, quem você é, em que mundo nós estamos e o que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer. E tudo isso diz respeito à questão da cosmovisão. Que Deus possa moldar em nós uma visão de vida que honre as Escrituras. Isso não é do dia para a noite, vai durar a vida toda, tá? Toda a escola dominical, todo culto, de alguma forma nós estamos sendo moldados em nossa cosmovisão. Que Deus possa fortalecer isso em nós e que nós possamos orar como o salmista orava, né? Lá no Salmo 119, 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Que a palavra de Deus realmente possa estar cada vez mais no nosso coração e que ela seja o óculos a partir dos quais nós enxergamos tudo o que existe. Dessa forma, pela graça de Deus, nós honraremos a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, no nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai, por esse tempo precioso, pela perfeição da Tua palavra. Suplicamos, ó Pai, perdoa-nos os pecados, ó Pai, conscientes e inconscientes. E muda, Pai, molda os nossos corações, para que nós possamos, ó Pai, interpretar a vida, viver, ó Pai, a vida, para a Tua honra e Tua glória, e ajuda-nos, ó Pai, a guardar no nosso coração as Tuas palavras, para que nós possamos honrar ao Senhor, e que os nossos olhos estejam sempre no Senhor Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos e agradecemos. Amém. Que Deus os abençoe ricamente. Boa semana.